Pessoal, então, em primeiro lugar, obrigado aí para o Gustavo pelo convite aqui para a aula. O pessoal aqui do hospital já me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou preceptor do Departamento de Glaucoma. E a ideia aqui hoje é a gente falar um pouco a respeito do ACT, de forma bem tranquila, bem básica, nada muito profundo não, para você sair daqui com a noção geral do que precisa fazer no exame, de como o exame é realizado, artefato, progressão, uma coisa bem tranquila, tá? Se alguém tiver, porventura, alguma pergunta pelo formato aqui do vídeo, a gente vai deixar para o final, tá? Que não tem jeito de parar a aula no meio. Bom, primeiro eu só queria fazer essa referência aqui, essa homenagem, essa propaganda ao Dr. Feliz, doutora Viviane e doutor Nix, já que boa parte da aula foi baseada no livro deles, tá? Um livro que foi o primeiro da literatura nacional especificamente sobre o assunto, não sei nem sei se tem já no mercado. É um livro bem completo, quem tiver interesse em estudar mais sobre isso, fica a dica aí, fica a propaganda. A gente tem que entender, em relação ao CT, mais ou menos como que ele funciona, de forma bem tranquila, tá, gente? A gente pode imaginar o ACT primeiro como um exame análogo ao ultrassom, no sentido que os dois aparelhos eles vão usar de uma reflexão dos tecidos para criar a imagem. No caso do ultrassom, vai ser onda sonora, e no caso do ACT, o próprio nome fala do optical, é a utilização da luz, que é a luz infravermelha. Então, daí você já imagina que é um exame, se tiver alguma opacidade de meio muito importante, a gente não vai conseguir solicitar para o paciente, vai ficar um exame muito ruim. Tá? Então, como qualquer tomógrafo, o ACT, ele faz cortes ou secções dos tecidos oculares, faz vários scans, tá? E depois cria uma imagem tridimensional para a gente fazer a avaliação, no caso do glaucoma, do nervo óptico da camada de fios nervosos e das células ganglionares. E ele utiliza um princípio chamado de princípio da interferometria, tá? Que nós vamos falar um pouco mais agora, mas sem preocupar muito com a questão da parte física. Tá? O aparelho ele foi desenvolvido a partir do experimento desse pesquisador aqui, que é o Michelson Interferometer, que é esse dispositivo, vamos dizer assim. O que ele fez? Na verdade, tem uma fonte de luz. Aqui nós estamos com essa representação aqui em verde e vermelho, somente para vocês entenderem melhor, mas é uma luz monocromática. E essa luz, ela tem essa fonte de luz, nós temos dois espelhos aqui, aqui nós temos um detector, e no meio, aqui no centro, a gente tem o chamado divisor de feixes, ou semi-espelho, que o que acontece é o seguinte, quando a luz sai daqui e se encontra aqui com esse divisor de feixes, com esse semi-espelho, metade da luz é refletida aqui para cima e a outra metade que atravessa o espelho. Tá? Então, quando a luz aqui que foi para cima volta, vai acontecer a mesma coisa. Um tanto vai ser refletido, outro tanto vai passar. E essa representação aqui em vermelho, então metade foi para cá, passou, na hora que volta, metade vai refletir e a outra metade vai passar. Digamos, essa combinação entre as ondas luminosas aqui, ou essa interferência entre essas ondas, essas duas novas ondas luminosas, é que o aparelho vai detectar. Vocês vão entender isso nos próximos 2 slides, como que o aparelho faz essa detecção dos tecidos oculares. Então, como eu falei com vocês que tem uma interferência ali daquelas duas ondas, é importante vocês entenderem também esse princípio de interferência construtiva e destrutiva. Toda onda sonora, perdão, onda luminosa, né, a gente vai ter essa conformação aqui. Se a gente tiver dois comprimentos de onda dessas formas aqui, onde os picos encontram com vales, ou os vales aqui encontrando com os picos, na verdade a somatória dessas duas ondas é uma linha reta e isso é visto no experimento como uma área em escuro, ou seja, não tem não tem luz naquela região. Se a gente já tem ali dois comprimentos de onda, dessa maneira aqui, similares, onde os picos encontram com os picos e os vales encontram com os vales, a gente vai ter um comprimento de onda aqui dessa forma maior, isso cria uma interferência construtiva, isso é visto no anteparo, no exame, no detector do ACT como um ponto claro. Tá? Então, o que acontece aqui, isso vai ficar mais claro no ACT, isso é uma forma básica de explicar o ACT, existem vários modelos atualmente, não tem sentido a gente ficar aqui falando detalhado de cada tipo, mas isso aqui é o básico do aparelho.
Então, a gente tem uma fonte de luz, como eu já falei com vocês no interferômetro de Michelson. Aqui, imagine esse tipo de comprimento, né, de onda, de luz. Quando ele se encontra com o divisor de phase, então, metade vai ser refletida aqui para esse espelho chamado de espelho de referência, a outra metade vai atravessar. No espelho de referência, então, vai ter uma nova reflexão, e aqui, mais uma vez, vai passar uma parte, a outra parte vai ser refletida. Então, a gente tem aqui o que foi refletido pelo espelho de referência aqui em cinza. E a parte que passou em vermelho vai ser refletida pelos vários tecidos intraoculares, e a forma da onda seria esquematicamente seria mais ou menos um comprimento de onda assim, que juntando com aquela onda em cinza aqui, ó, criando essa interferência aqui, vai ser detectado pelo computador e vai criar as imagens do OCT. Quem tiver interesse, isso é o bem básico, tá, gente? Não precisa ficar muito preocupado exatamente porque a aula aqui hoje é mais no sentido básico, mas quem tiver interesse em aprofundar nessa parte da óptica e da física, esse autor aqui tem um vídeo no YouTube, tá, de explicação de tomografia de coerência óptica, Isaac Nader, é um vídeo de mais ou menos 23 minutos. É um vídeo bem interessante, tem uma partezinha que começa a complicar um pouco, com mais fórmulas, mas acho que se alguém tiver interesse em estudar um pouco mais a fundo, fica a dica aí para vocês. Bom, igual eu já falei também, não tem muito sentido a gente ficar aqui explicando cada tipo de tecnologia que existe no OCT. Mas é importante vocês saberem que o aparelho está evoluindo e está evoluindo muito rápido. Então, o primeiro aparelho que existia no mercado é o chamado o OCT de domínio temporal, que foi o Stratus. Depois vieram os de domínio espectral, e a gente aqui tem esse quadrinho, que só o último aqui, que não é de domínio espectral, já é um de fonte oscilatória, que a gente chama de swap source. Então, a maioria aqui já é esse domínio espectral, e também tem os anjo OCTs, né, que já fazem avaliação aí também do fluxo sanguíneo na cabeça do disco óptico ali. Então, o que está acontecendo aqui é uma evolução, principalmente em termos de velocidade da aquisição da imagem. Vocês vejam aqui, por exemplo, o que a gente tem no hospital, que é o RTView aqui da Optoview. Eles fazem 26 mil scans, e o da Topcon mais novo, que é o Triton, ou Triton, não sei dizer a verdade, 100 mil scans, tá? Por segundo. Então, você tem uma velocidade de aquisição da imagem muito mais rápida, e isso é importante para evitar artefatos, né? O paciente, ele pode piscar, ele pode se mover, e isso aí vocês vão ver que vai gerar algum tipo de alteração no exame que pode falsear, dando um resultado aí falso positivo ou falso negativo. E outra coisa também que a gente tem nessa evolução dos aparelhos é a melhora também da resolução da imagem, tá? Então, isso está muito rápido, né? Os aparelhos estão evoluindo de forma muito rápida. Isso é um certo problema para a gente, porque a gente não consegue fazer um intercâmbio entre os exames. Então, se a gente tem hoje um aparelho específico, quando a gente modificar ou comprar um outro aparelho de tecnologia superior, tudo que a gente tem ali para trás se perdeu para fazer essa análise de progressão. Então, é um problema, né? Uma condição que a gente tem que avaliar na hora que vai trocar esse tipo de aparelho para ver se realmente compensa, porque a gente acaba perdendo muito essa questão da progressão, tá? Bom, quais seriam as indicações do OCT? Basicamente, eu poderia dizer para vocês que praticamente todos os pacientes com glaucoma ou suspeita de glaucoma, eles têm indicação de fazer o OCT. Eu, pessoalmente, na minha clínica diária, eu peço o exame para praticamente todos os pacientes. E é interessante até que a gente faz muito exame externo aqui, igual ontem eu estava fazendo a propedêutica, e vem muito pedido de colega ainda sem solicitar o OCT. E só a propedêutica são 5 exames básicos, né? E eu não sei se muitas vezes eles pensam em não solicitar o exame porque são poucos os convênios que liberam, e fica às vezes achando que o paciente pode não querer fazer, pode achar ruim que pediu um exame particular, mas, sem dúvida nenhuma, se a gente for pensar em oferecer o melhor para o paciente, então, sem dúvida nenhuma, o OCT é um exame que tem que ser solicitado para acompanhamento e para até fazer diagnóstico precoce. Então, os pacientes suspeitos de glaucoma, aqueles pacientes que têm escavação ampla, pressão dentro normal, às vezes paciente jovem, tem uma história familiar, mas está aquela coisa ali meio no limbo, você fica na dúvida, fazendo um exame, pedindo um ACT e ele vindo normal, te deixa muito mais tranquilo para acompanhar sem tratamento, né? Então,
esses pacientes hipertensos oculares e principalmente com escavações aumentadas suspeitas são pacientes de excelente indicação para o exame. Então, tem que solicitar mesmo, e tem que orientar o paciente o motivo de estar solicitando. Nos casos do paciente já tem um diagnóstico já formado, glaucoma inicial, glaucoma moderado, a gente entra numa parte do exame que é extremamente importante, que é a análise de progressão. Então, você muitas vezes não consegue analisar, não consegue enxergar um problema que está acontecendo, um aumento de escavação, uma piora da camada de fibras nervosas, e o ACT ele simplesmente te dá o dado quantitativo, te dá um dado numérico, não é uma coisa subjetiva. Então, para fazer análise de progressão, sem dúvida nenhuma, pacientes com glaucomas iniciais e moderados têm total indicação do aparelho. E aqui talvez fique a única ressalva em solicitar ou não o exame. São os pacientes com glaucomas mais avançados. Existe um chamado floor effect, que é quando a camada de fibras nervosas médias do aparelho do paciente já fica mais próximo de 50 micras para baixo. E dali para frente o aparelho já não consegue mais detectar nenhuma alteração. Então, não vale muito a pena ficar fazendo análise de progressão nesses casos para esses pacientes. No caso de aparelhos que fazem análise de células ganglionares, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, já tem um pouco mais de sentido, que aí a gente consegue eventualmente ver algum tipo de piora no exame. Mas paciente, por exemplo, aparelho que só tem análise de camadas de fibras nervosas, chegando em determinado momento você não consegue avaliar a progressão. E aí, nessas situações, o nosso maior aliado realmente é o campo visual, tá? Seja a estratégia 24/2 ou até, nesses casos avançados, a gente utiliza muito a estratégia 10/2, pegar áreas mais centrais. Lembrando que realmente, nessa fase, o maior problema do paciente é a gente preservar aquele resquício mínimo de função que ele ainda tem. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho onde que a gente tenta entrar com o ACT, essa figura é uma figura até bem batida, chamada de glaucoma contínuo, praticamente todo congresso aparece, várias palestras vocês vão ver isso aí, várias aulas, tentando mostrar aqui, ou mostrando, na verdade, o que acontece, a evolução natural da doença. Então, vocês vejam que a primeira coisa que acontece no glaucoma é uma aceleração da apoptose, isso aqui nada consegue detectar, mas depois a gente já tem essa perda de células ganglionares, que alguns aparelhos OCT já poderiam detectar, alterações de camadas de fibras nervosas, isso aí muitas vezes não visível, né, na retinografia ou na nossa biomicroscopia, biodefundo, que o OCT também pode detectar. Então, vejam que o aparelho, né, a ideia muitas vezes do OCT é entrar para fazer um diagnóstico bem mais precoce, tá? Bem mais precoce que aqui, que já começa a ter um sinal de Reuter, por exemplo, na retinografia, bem mais precoce quando a gente já começa a ter alterações de campo visual. Vejam que quando a gente já tem alteração de campo visual, a doença já começa a caminhar para um lado muito mais de fase final. Então, quando a gente tem perda de campo, a gente nem pode falar em glaucoma inicial, já é um glaucoma pelo menos moderado aí, né? Precisa perder pelo menos 50% de célula ganglionar para ter alteração de campo visual. Então, o ideal é que a gente consiga fazer um diagnóstico mais precoce possível, e essa é uma das funções do ACT, né? Uma das indicações do ACT. Bom, partindo agora para uma parte mais prática, né, de análise do exame, validação do exame, aqui eu vou ficar um pouco mais focado no RTView, que é o aparelho que a gente tem aqui no hospital, tá? Então, esse é o impresso, né, da camada de fibras nervosas e da cabeça do disco óptico. Primeira coisa que a gente tem que avaliar no exame, né? Parece uma coisa meio óbvia, mas a gente tem que olhar o nome do paciente, tá? Isso aí, a gente tem que ver se a gente está realmente avaliando o exame de determinado paciente. Isso é muito importante, principalmente em caso de ecobiometria. Já aconteceu o caso de um colega meu que chegou no bloco cirúrgico com ecobiometria de outro paciente, quase que operou com ecobiometria errada. Por sorte, ele viu o nome do paciente e conseguiu trocar o exame na hora. Então, isso é muito importante, fazer essa leitura aqui dos dados, né? Obviamente. A outra parte que a gente vai olhar aqui é esse, no caso do RTView, chamado de SSI. Aqui está um pouquinho cortado, aqui está 49.1. Isso aqui é força do sinal, qualidade do sinal, intensidade do sinal. Cada aparelho vai dar um nome diferente para isso. Essa qualidade do sinal, intensidade, né, do sinal, está muito relacionada à quantidade de luz que está sendo transmitida.
Tá? Então, se tiver alguma coisa que interfira nessa transmissão de luz, pode ser alteração de superfície ocular, pode ser catarata, pupila muito pequena, pupila miótica, lentes multifocais, óleo de silicone, opacidades vítreas, qualquer coisa que interfira aí na transmissão de luz vai interferir também na força de sinal. E cada aparelho também tem um número específico. No caso do RTView aqui, o Fabricante fala acima de 30. Eu pessoalmente acho pouco, né? Eu acho que a gente deveria buscar pelo menos sinais acima de 50. E quanto melhor a qualidade do sinal, é o que a gente tem que buscar. Quanto mais, melhor nesse sentido aqui, porque existem estudos que mostram que quanto melhor a qualidade do sinal, melhor a reprodutibilidade do exame, mais fiel é esse exame, tá? A gente tem que fazer também uma validação se o exame foi feito de maneira correta, tecnicamente falando. Então, ver aqui se o círculo de varredura está bem centrado, os tomogramas, se eles estão também bem localizados, se estão com não está muito apagado, né, como se fosse com uma dificuldade de transmissão de luz, não está muito aqui em cima, muito nas bordas. Ver se a escavação foi medida da maneira correta. Tá? Então, isso tudo é um bom técnico. Hoje em dia, praticamente, a maior parte dos locais é o técnico quem faz o exame. Então, tem que ter um bom técnico, bem treinado, para poder fazer para poder pegar as imagens de maneira mais correta possível. Tá? E se perceber alguma alteração, ele repetir o exame. Aqui também o RTView, eu separei, ele dá para a gente vários dados aqui embaixo nessa tabelinha. Eu chamei a atenção aqui mais para a questão do tamanho do disco. Né? Um disco, em média, né? O Gustavo deve ter falado isso talvez na primeira aula de nervo óptico, tem em média em torno de 2,7 milímetros quadrados de área, 0,7 para baixo, 0,7 para cima. Tá? E lembrar que discos menores com escavações amplas, a gente tem que ficar mais atento ainda. E aí, passando para os gráficos aqui, primeiro esse gráfico aqui, que a gente chama de gráfico de setores, gráfico de pizza, né? Nada mais é do que, são os números aqui, né? O valor expresso em números, em micra, da quantidade de fibras nervosas em cada setor. Tá? E o aparelho vai graduar isso aqui em verde, amarelo e vermelho, de acordo com a probabilidade daqui do ser normal ou alterado. Isso aqui é um banco de dados, é uma estatística, né? O aparelho tem um banco de dados para aquela idade, para aquele número, aquele grupo de pacientes, tudo. Essa área aqui, por exemplo, está em 124 micra, é considerada normal. Mais de 95% das pessoas, né, P maior do que 5%, vai apresentar isso aqui. Tá? Se for em área amarela, já é o limiar, já é um limítrofe, borderline, menos de 5% das pessoas, e áreas em vermelho já indicam que menos de 1% das pessoas apresentam aquela espessura naquela região, por exemplo, e isso é um indicativo bem preciso, talvez, de que esteja alterado. Então, sem dúvida nenhuma, já é um sinal de alerta. Claro que a gente não vai bater martelo e dar diagnóstico olhando só um exame e tudo, mas já é um bom indicativo. E aqui embaixo tem um gráfico chamado de T-snitch, ou dupla corcova. Tá? Se fosse pegar, por exemplo, essas fibras nervosas aqui, se você abrisse ela como se fosse um pergaminho, você vai ver mais ou menos isso aqui. Ó. Esse padrão aqui, tem temporal superior, nasal, inferior e temporal de novo. Esse padrão aqui nada mais é o padrão anatômico do nervo óptico. Né? As fibras nervosas, vocês devem também ter visto na aula do Gustavo, ela é muito mais intensa nos polos, né? Superior e inferior. Então a gente tem picos aqui, tem mais espessura de camadas de fibras nervosas nessas duas regiões. Por isso que vai dar esse gráfico de dupla corcova. Da mesma forma que tem aqui essa probabilidade em verde, amarelo e vermelho, aqui embaixo é a mesma coisa. Então, você tem aqui a linha do paciente e você tem uma faixa considerada dentro do normal. O limiar, que seria o amarelo, e o vermelho já estaria com a espessura bastante reduzida. Tá? Então, esse aparelho também faz uma análise do GCC, né, o complexo de células ganglionares. Mais uma vez, chamando a atenção aqui que a gente tem que ver se está tudo ok, se o paciente é exatamente aquilo que a gente está examinando. Também tem uma força de sinal, aqui está até um pouco mais alto que o outro, né? São aquisições de imagens diferentes, tá? Chamar a atenção aqui para vocês também se o tomograma está tudo certinho. E aqui ele dá para a gente alguns dados das células ganglionares, pega a média aqui, superior e inferior, e aqui mais dois índices, é o FLV e o GLV. O FLV é o focal loss e o GLV é o global loss. Seria mais ou menos o similar,
o FLV ao PSD do Humphrey, seriam defeitos localizados, e o GLV seria mais ou menos, a gente poderia fazer um comparativo com o MD, também do campo visual do Humphrey, que seria já uma depressão mais difusa. Então, a gente sabe que no glaucoma a gente tem mais alterações que normalmente respeitam a linha aqui média, então a gente tem mais alterações aqui no hemicampo superior, no hemicampo inferior. Se tiver um FLV alterado, já também fala mais a favor de ser glaucoma. Tá? E aqui os gráficos, aqui simplesmente um gráfico de espessura absoluta, aqui a espessura das camadas, da camada de células ganglionares em micro. E aqui faz a mesma coisa em probabilidades, né, jogando também nas cores aí, o verde dentro do normal, amarelo borderline e vermelho alterado. Tá bom? Bom, então a gente tem vários modelos no mercado, tem o RT-View, tem os Spectralis, tem os Cirrus, cada modelo vai ter um impresso diferente. Se vocês trabalharem em locais diferentes, vão ter que se adaptar ou se adequar, se habituar a cada impresso diferente, né? Os exames não são intercambiáveis, igual já havia falado, então, assim, você tem um aparelho, compra o outro, não vai ter jeito realmente de fazer, não vai ter jeito de plotar o exame, não tem como fazer uma análise de progressão. Agora, vocês vejam que os três exames aqui, ó, tanto no RT-View como no Cirrus e no Spectralis, o olho esquerdo aqui, todos três detectam alterações no mesmo local. A gente tem um defeito maior aqui, temporal superior e inferior. Aqui no Spectralis no Cirrus a mesma coisa e no Spectralis a mesma coisa. Então já é esperado realmente que os aparelhos eles detectem as mesmas alterações nos mesmos locais, mas realmente não dá para fazer um intercâmbio entre os exames. Existem algumas situações que podem gerar artefatos, podem gerar algum tipo de vício de técnica ao se realizar o exame. E isso gera para a gente um problema que pode muitas vezes causar um resultado aí falso positivo, falso negativo, que vai acabar nos levando a uma interpretação equivocada daquele determinado exame. Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui são alterações da fixação. A gente já percebe aqui um desalinhamento dos vasos aqui da retina, tá? Essas linhas aqui horizontais, isso algumas vezes pode ser de forma mais sutil, que não interfira no exame de uma maneira muito elevada, e você consegue ainda ter um exame adequado. Mas alguns aparelhos fazem, tem o eye tracking, né, que já busca os movimentos sacários do paciente, e isso aqui não aparece. Se o paciente estiver piscando, aí você vai ter que orientar o paciente que é uma coisa rápida, que pede para ele piscar algumas vezes e pede para ele fixar de maneira mais precisa na luz que tem ali no fundo do aparelho, normalmente uma cruzinha iluminada, e aí você consegue resolver esse problema. Outra coisa que a gente já conversou um pouquinho é a dificuldade, né, de entrada de luz, né, no olho, algumas vezes de forma muito acentuada, que não dá para fazer um exame adequado. Em outras situações, ainda a gente consegue adquirir alguma imagem. Tá? Pode ter também alguns defeitos praticamente segmentares aqui ou focais. Isso, muitas vezes, opacidades vítreas, hemorragias vítreas, alguma coisa que pode alterar aqui. Isso vai dar um resultado muito diferente. Se você fizer uma análise do exame e não perceber o que está acontecendo aqui. Então, tem que prestar atenção se em algumas situações não é uma diminuição de camadas de fibras nervosas mesmo ou alguma opacidade vítrea. Tá? Outra situação que pode ocorrer de forma equivocada é a delimitação incorreta da camada de fibras nervosas, que está aqui entre essas duas linhas vermelhas. Veja que aqui, de novo, tem aquele padrão de dupla corcóvia. Então, vamos ampliar aqui essa área aqui desse exame, aqui no caso é o Spectralis. Vocês vejam o seguinte, em 2012, aparecia aqui, está bem delimitada a camada de fibras nervosas aqui, e aí você tem um defeitozinho aqui inferior. No follow-up subsequente aqui, um ano depois, essa área aqui aparentemente estava com uma pequena alteração, já fica normal, ou seja, será que esse paciente melhorou? Mas, na verdade, o aparelho delimitou aqui incorretamente. Ó. Então, houve aqui uma área em que você tem como se tivesse mais fibras nervosas aqui, que tem um vazio. Então, pode parecer que o paciente de um ano para o outro melhorou. Isso também é mostrado aqui, ó, nesse comparativo. E, na verdade, não é isso que ocorre. Esse paciente simplesmente teve um artefato, uma
um vício de técnica aqui. Outra situação, círculo de varredura, né? Vejam aqui um círculo de varredura bem centrado. Quanto mais próximo esse círculo de varredura estiver da borda do disco óptico, nessa região aqui, você vai ter um aumento detectado pelo aparelho das camadas de fibras nervosas. Então, por exemplo, se você descentra esse círculo de varredura superiormente, o círculo vai ficar mais próximo aqui, ó, essa borda inferior vai ficar mais próximo aqui do disco óptico. E aí, nessa região inferior, você acaba tendo como se tivesse um pico aqui, um aumento de fibras nervosas, o que não é correto. Tá? Se você também fizer essa descentração inferiormente, e aí a área superior aqui do disco fica mais próxima aqui da borda do disco do círculo de varredura, você vai ter como se tivesse um aumento, né, do quadrante superior de fibras nervosas. Aqui, um círculo de varredura bem centrado, e aí você descentra ele temporalmente. Então, o que acontece aqui, ó, que a área nasal ela fica mais próxima da borda do disco, e aí você tem aqui na região central aqui do dupla corcóvia, que é a área nasal, que fica parecendo como se tivesse até uma quantidade de fibras supralimiar, aparecendo aqui em branco nesse quadrado aqui no gráfico de setores. Tá? Então é importante isso também porque pode gerar um resultado equivocado. E por fim aqui, a questão do tamanho e forma de disco óptico, né? Esses discos aqui, isso é muito difícil da gente acompanhar. Tá? No ambulatório a gente encontra isso com frequência. São discos que a gente não sabe ter escavação. Isso aí o R1 vai ter dificuldade, o Fellow vai ter dificuldade, eu vou ter dificuldade, o Dr. Felício, grande especialista de glaucoma, vai ter dificuldade, todo mundo vai ter dificuldade com isso aqui e o aparelho também vai ter dificuldade. Ele também não vai conseguir fazer uma análise precisa dessa camada de fios nervosos, de escavação. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com esse tipo de anatomia, acaba que o tratamento fica um pouco mais empírico, fica um pouco mais baseado na pressão, fatores de risco. A gente não consegue muito fazer uma progressão. É mais complicado, tá? Então, nessas situações, você pode, às vezes, até solicitar o exame, mas fica também aí uma outra ressalva de que talvez não seja tão benéfico para o paciente, principalmente se for um paciente que vai ter que gastar dinheiro com isso, e a gente, às vezes, não vai ver um benefício grande em termos de acompanhamento de progressão. Os discos grandes, assim como eu falei com vocês da questão do círculo de varredura, então um disco grande ele já fica mais próximo do círculo de varredura como um todo. Então, às vezes, pode dar a impressão de ter mais fibra nervosa ali dentro do normal, e às vezes não é. Então, é outra coisa que pode gerar um erro, pode levar a um erro. Passando agora para essa parte aqui, que é extremamente importante, né, do acompanhamento do glaucoma, que é exatamente fazer uma análise de progressão. E é uma das partes mais, talvez, difíceis de acompanhamento do glaucoma, que a gente tem que saber, né, realmente se aquilo ali está piorando. Não, e o ACT ajuda muito no sentido de nos dar realmente dados, valores, né? Não é um exame subjetivo, ele realmente dá para a gente um número quantitativo em relação ao que está acontecendo com determinado paciente. Então, vou falar um pouquinho de cada aparelho, os mais comuns. Aqui do Spectralis, por exemplo, vocês veem aqui que vocês têm um overview, aqui já está dando uma piora aqui temporal superior, aqui borderline, depois toda a área aqui temporal já começa a ter um acometimento, o gráfico do duplo corcóvia também já começa a apresentar uma diferença, e aqui ele faz um comparativo desse gráfico de dupla corcóvia, e onde tem essas areazinhas aqui em vermelho já é o local onde está baixando aquilo ali, ou seja, está perdendo fibra. Tá? O Cirrus já faz uma análise até, de modo de ver mais completa, são dois impressos, aqui para vocês terem ideia, aqui ele pega dois baselines e aqui os dois últimos exames. Nesse gráfico aqui de cinza, o aparelho já mostra para a gente aqui, ó, áreas que começam a ter diminuição nervosas. Aqui já temporal superior e inferior. Aqui o gráfico da média da camada de fibras nervosas, aqui superior e aqui inferior, estão mostrando que em todos os gráficos está ocorrendo uma diminuição, um gráfico decrescente, uma linha decrescente, e aqui um gráficozinho de comparação de escavação disco. Nesse caso, a escavação disco está se mantendo estável. Aqui a mesma coisa que o Spectralis também, ele faz um comparativo aqui dos gráficos do dupla corcóvia, e onde está tendo uma piora aqui, ele te indica em vermelho. Agora que eu estou vendo o negócio aqui.
Não tem pointer para vocês aí, né, cara? Agora eu tô vendo isso. Tô aqui meia hora mexendo aqui, achando que vocês estão vendo. Aula gravada dá nisso, foi mal. Meia hora. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo, né? Tá tranquilo. Beleza. Bom, então eu vou tentar mostrar um pouco mais ali também. Nesse segundo impresso aqui do Cirrus, vejam a partir do quarto exame, ali onde você tem as dois quadradinhos em laranja. Ali o aparelho também já começa a mostrar para a gente o seguinte, que nós temos duas áreas com possível perda de camadas de fibras nervosas. Já te liga um sinal de alerta ali, tanto na média quanto no quadrante inferior. E aí no exame subsequente, no quinto exame que vocês estão vendo aí, esse sinal de alerta já fica mais preocupante ainda, que está em vermelho, e também já aparece no quadrante superior uma área em laranja, que é uma possível perda. Então, assim, o aparelho já vai te guiando, ó, alguma coisa está acontecendo aí, e, claro, juntando com seus outros dados, você vai avaliar se aquilo realmente é uma progressão ou não, mas aqui está aparentemente bem claro. E, por fim, aqui na progressão, o nosso aparelho que a gente tem aqui no hospital, que é o RTView, esse paciente, inclusive, é um paciente meu, esse aqui é o olho direito dele, né? Então, primeiro a gente tem esse overview aqui, do gráfico de setores. Tem também aqui um comparativo da dupla Korkova. Você tem uma linha preta, que é o baseline, e a linha rosa, que é o follow-up, né? O primeiro follow-up. E lá embaixo aqui, ó, já mostra uma média em relação à camada de fibras nervosas, se está estável ou diminuindo. E esse paciente aqui está até uma linha crescente, não é o padrão. A gente esperar que tenha uma melhora, né, de fibras nervosas. Muito provavelmente algum artefato, alguma coisa, alguma diferença de um exame para outro. Então, acredito eu que realmente não é esperada essa melhora. E ao lado ali, ele faz a mesma coisa no gráfico de camada de células ganglionares. Então, a gente tem lá embaixo, né, nos dos dois últimos círculos ali, o mesmo gráfico de probabilidades, mostrando se há alguma diferença. E naquele último gráfico lá embaixo, aquelas três linhas, que são as médias, é a média da camada de células ganglionares, a região superior e a região inferior, também mostrando se há algum comprometimento, alguma piora ou não. Nesse paciente está se mantendo estável. O outro olho dele, a gente tem a mesma coisa aqui no gráfico de setores, então nós temos já uma região temporal superior e inferior aparentemente alteradas, né? Aí no segundo exame já fica como se tivesse melhorado um pouquinho aqui esse setor, mais uma vez acho que pode ser algum artefato. Lá embaixo a gente vê que tem também aparentemente uma melhora do exame aparente, mas eu não acredito nisso, depois eu vou explicar para vocês um detalhe maior a respeito desse paciente que eu acompanho. E ao lado aqui, vendo o gráfico de camada de células ganglionares, a princípio, as mesmas regiões aqui, né, a região superior aqui com uma alteração, um paciente, a princípio, estável, não tá perdendo mais células ganglionares, né? Porém, esse paciente, aqueles exames lá é de um ano para outro do ACT. Esse paciente é um paciente que eu já acompanho há mais tempo, ele tem um follow-up de campo visual um pouco maior. Então, esse primeiro exame aqui à esquerda de vocês é o campo visual de 2016 e o outro lá de 2019, tá? Esse paciente já foi e voltou comigo, já sumiu, já operou catarata com outro colega, já voltou de novo. Esse olho esquerdo dele está complicado. É um paciente que tem uma tolerância grande aos colírios, ele está perdendo campo um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir observar, na área temporal inferior aqui, ó, dos dois lados tem uns escotomas mais profundos. No gráfico lá em cima de cinza, você às vezes consegue ver isso um pouquinho melhor. É como se estivesse piorando um pouco o exame. O VFI dele e o MD pioraram. São índices mais globais de perda de campo visual, mas pioraram. O PSD se manteve estável. Mas é um paciente que, no meu modo de ver, está piorando, tá? E se a gente juntar os dados dele todo, né, pegar o ACT, pegar o campo, pegar essa escavação que ele tem bem ampla, o paciente tem a paquimetria bem baixa, uma córnea bem fina, eu tenho pressão média de 18 usando Gunfort,
e não consegue usar colírio nenhum. Então, tem brimonidina, ele tem sonolência e boca seca. Azopt, ele tem o olho arde e dá gosto amargo na boca. Ele reclama de todos os colírios, praticamente. Então, é um paciente que está, aparentemente, não evoluindo de uma forma muito significativa, mas aparentemente piorando e não tolera colírio. E eu acredito que essa não é a pressão ideal para ele. Então, é um senhor que eu já indiquei cirurgia. E estou só aguardando os exames para poder fazer uma trabeculectomia. Tá? E finalizando aqui, eu não sei porque que voltou. Algumas coisas para vocês guardarem para casa. A primeira coisa importante o ACT é um exame dependente de luz, né? Então não adianta pedir o ACT para paciente com catarata muito avançada ou opacidade de meio muito significativas. Simplesmente o exame não vai ser um exame adequado, não vai funcionar. Avaliar o real benefício naqueles pacientes que estão em estágios avançados. Como a gente já falou aqui, tem um floor effect. Talvez se o aparelho tiver uma análise de células ganglionares, pode ser interessante, mas lembrar sempre que nessa situação o que ajuda mesmo é o campo visual. Tá? Validar o exame. Nunca pegar um exame e já vai direto nos gráficos e aquilo é glaucoma, ou aqui tem camadas de fios nervosas alteradas, ou tem defeitos de células ganglionares. Vê se o exame foi feito de forma adequada, né? Analisa os dados todos, para depois, analisa a qualidade final, para depois sim fazer a sua interpretação adequada. Lembrar que é um exame complementar, um exame importante, mas ele sozinho não é nada. Não peguem, eventualmente, se alguém aqui for pegar um exame solto, laudar, nunca dê laudo, dê diagnóstico de glaucoma com um exame só. Não façam isso porque isso pode gerar muito problema. Tá? Então, vejam o paciente como um todo, se possível, né? E por fim aqui, essa observação, muitas vezes o paciente, naquele gráfico T-SNP de dupla corcova, o paciente está naquela área ali considerada dentro do normal, né, do verde, e ele gradualmente vem abaixando essa quantidade de fibras nervosas, muitas vezes até chegar próximo do borderline, ali, do limiar. E esse paciente está progredindo. Então, assim, não deixem chegar nesse ponto. Se vocês conseguirem avaliar os pacientes de forma bem certinha, fazendo exames anuais, e estiverem observando essa perda gradual, não espera o paciente chegar no amarelo, no vermelho, não. Esse paciente deve estar progredindo. Então, é hora de ou iniciar um tratamento ou trocar uma medicação, reduzir mais a pressão, tá bom? Obrigado, gente. Centro Oftalmológico de Minas Gerais, ampliando visões desde 1968.